Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and it's very hot. We actually have a heat wave as I am recording here, and it's so hot. I'm looking forward to the day I will retire and go to a colder place. That's a lie, of course. I'm not going to retire and I'm not going to go to a colder place because I am Brazilian and I am not used to cold places. But today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about the beginning of someone's retirement, and you'll see something that happens to a lot of retirees here in Brazil, which is when they retire, their family thinks, oh, now we have one more person available to help us. And then they go and try to give this person more work so that they can also help in the household, which is such a strange situation, at least for me. And if you would like to discuss with us this and other topics that we covered here in this podcast, you can join us in the Conversation Club after hours. Every week, we get together at least twice so we can discuss those topics that we have here and so that you can explore those topics and speak about them in a more natural way entirely in Portuguese. If you would like to know more about it, go to www.portuguesewitheli.com/CAH. Again, it's portuguesewitheli.com/CAH, or you go to the show notes as well, and you'll see more information about that. If you would like to join us, check that out. Now, let's go to episode 259, Entrando para Aposentadoria. Sempre esperei por esse grande dia, o dia da minha aposentadoria. Imaginava que seria uma festança, todo mundo comemorando, brindando, porque finalmente eu iria me aposentar. E eu tinha a intuição de que ia passar os meus dias charlando, cuidando do jardim de manhã, lendo poesia à tarde e indo ao teatro à noite. A realidade me desiludiu. O que fizeram para mim foi uma festinha de despedida xoxa. Compraram um cento de salgados, alguns refrigerantes de quinta categoria e bateram palmas para mim. Confesso que na hora fiquei um pouco comovida. Até estava vacilando. Não sabia mesmo se queria me aposentar de vez ou queria uma meia aposentadoria, tipo continuar trabalhando, mas recebendo o benefício. No final, o dono da empresa praticamente me subornou para que eu fosse sossegar o facho. Tinha feito um pé de meia, mas aceitei o suborno porque, com um plano de saúde na faixa dos R$ 2.000, todo o dinheiro é bem-vindo. Estou me aposentando por tempo de serviço. Infelizmente, o salário mínimo que ganhava dava uma contribuição muito baixa. Se eu fosse me aposentar por idade, o benefício ia ser bem menor. Que mal tem em me aposentar alguns anos mais tarde? Sempre tem a possibilidade de eu me desaposentar. Era hora de colher os frutos de tantos anos de empenho ao trabalho. No dia seguinte ao da minha aposentadoria, minha filha Cibele brota na minha porta de mala e cuia. Diz que o relacionamento com aquele traste do meu genro vai de mal a pior. Queria saber se podia ficar comigo por um tempo, já que eu estava viúva e aposentada. Ia ser até bom, porque poderíamos fazer companhia uma à outra. Eu não tenho palavras para descrever o que senti. Como dizia meu irmão, eu estava toda coisada, simplesmente não sabia o que dizer. Eu queria aproveitar os anos que me restavam. Sabe lá Deus quanto tempo mais eu tinha nessa terra? E ter companhia em casa até que ia ser uma mão na roda. Sempre fui muito ativa. Consigo tomar conta do meu próprio nariz sem a ajuda de ninguém. Eu não me troco por nenhum desses marmanjos que vejo por aí,
completamente sedentários, o dia na frente do computador. Mas se eu viver até os 95 anos e lúcida, como foi o caso da minha mãe, vou precisar da ajuda de alguém. Só que o bicho pega é que a Cibele tem uma filha. E eu gosto muito de minha netinha, mas ela não dá folga nem um minuto. Está sempre perguntando isso, pedindo aquilo. E o pior é que não quer mais nem estudar. E isso desde miudinha. Já se via que era preguiçosa e não ia dar para muita coisa. E hoje, com 23 anos, é que não tem mais esperança mesmo. No final, não disse nem que sim, nem que não. Disse que ia ver, mas vou ficar cozinhando a Cibele no banho-maria para ver até quando ela aguenta. Se eu não me apressar em dizer sim, ela mesma há de encontrar outra solução. Esta é uma correção. Atenção, esta é uma correção. Durante a nossa conversa e também no monólogo, eu falei que era possível ter a desaposentadoria. Está errado. A desaposentadoria era possível até o ano de 2016. No momento, não é possível ter a desaposentadoria, mas tem projetos de lei que provavelmente vão ser aprovados que vão permitir a desaposentadoria. Essa é só uma correção para não dizer que eu estava doidão quando eu preparei esse monólogo. É porque eu sou velho e estou desatualizado, mas não tem desaposentadoria. Agora, você pode escutar o episódio tranquilamente. Hoje, mais uma vez, temos uma narradora. Então preste atenção aos substantivos e também aos adjetivos, né? Porque eles vão estar na forma feminina. E a nossa narradora está entusiasmada. Ela diz que sempre esperou por esse grande dia, que é o dia da aposentadoria dela. E como você sabe, a aposentadoria é quando a gente finalmente para de trabalhar depois de ter trabalhado tanto. Normalmente, a gente se aposenta depois dos 60 anos, mas tem quem se aposente mais cedo e mais tarde também. No caso da narradora, ela imaginou que seria uma festança, com muitas pessoas brindando, e ela ia ter uma rotina muito boa e ia passar os dias charlando, cuidando do jardim de manhã, lendo poesia à tarde e indo ao teatro à noite. Aqui nós estamos no campo da idealização, né? Estamos pensando em coisas ideais. E também temos palavras interessantes. A primeira delas é festança. E a festança é somente uma festa grande, muita festa. Uma celebração muito intensa pode ser uma festança. Por exemplo, para comemorar os 90 anos de minha avó, minha mãe fez uma festança. Ela comprou salgados, preparou bolo, chamou todo mundo da vizinhança para comemorar o aniversário de minha avó. Foi uma festança. E você pode descrever o carnaval como uma festança também. A outra palavra que a narradora utilizou foi brindar. Na verdade, ela usou o gerúndio, ela disse brindando. E brindar é quando você leva um copo com bebida e faz um gesto de celebração. E normalmente, quando a gente brinda, a gente também diz a saúde de não sei quem, pela felicidade. Né? A gente faz um desejo de sucesso, sorte ou saúde. É muito comum os brasileiros também dizerem que vão fazer tim-tim. Eles, vamos lá, gente, vamos fazer tim-tim. Aí tim-tim, tim-tim. E não batem os copos uns nos outros. Brindar também tem outros sentidos,
que estão lá no nosso guia de aprendizagem. Mas se você tiver feito compras no Brasil, provavelmente já escutou a palavra brinde e está lá no guia para você saber mais. A outra palavra que a narradora utilizou foi o verbo charlar. E charlar originalmente vem do italiano por meio do espanhol e significa conversar de maneira informal, bater um papo. Não é uma palavra comum em todo o Brasil, nem com todas as gerações, mas, em geral, as pessoas entendem quando você quer dizer charlar. O que é que você quer dizer com isso? E um exemplo que eu posso dar é: eu gosto muito de bater papo com os meus alunos, mas não tenho muito tempo para ficar charlando porque tenho tantas aulas e não tenho tempo para charlar com os alunos. E isso normalmente é verdade, mas agora, aqui na nossa escola, nós temos a quarta-feira com a comunidade. Essa é uma boa oportunidade para charlar comigo e com outros brasileiros também. Se você quiser saber mais, dê uma olhada no guia desse episódio e também na descrição. Bom, isso era o que a narradora idealizava, né? Era o ideal que ela tinha, aquela coisa toda positiva e tal. Mas a realidade desiludiu, né? Decepcionou, desapontou a narradora. Porque, na verdade, o que ela teve foi uma festinha de despedida xoxa. Compraram salgados, refrigerantes de quinta categoria e, ó, bateram palmas para ela. E aqui nós temos 3 boas palavras. Aliás, 2 expressões. A primeira delas é xoxa. Xoxo é um adjetivo, então pode ser uma coisa xoxa, uma festa xoxa, um bolo xoxo. E algo xoxo é algo sem graça, sem energia ou entusiasmo. Pode ser uma festa, como uma festa xoxa, uma pessoa que está sem disposição, uma pessoa xoxa, e uma comida também. Você prepara uma comida e não coloca sal, a comida fica xoxa, não muito boa. E eu posso dar um exemplo para você. Eu queria ter feito um discurso muito poderoso, conversar com as pessoas e comover elas. Mas no dia eu fiquei tão nervoso que o meu discurso ficou xoxo, sem graça, sem força. E às vezes a gente tem isso, né? Tem gente que gosta de contar piadas. E tem gente que sabe contar piadas. Então, quem gosta de contar piadas, conta uma boa piada, alegre. Mas outras pessoas que não sabem, elas contam assim de uma maneira meio xoxa, meio nhé, sabe? Aquele negócio. A outra expressão que a narradora utilizou foi de quinta categoria, quando ela estava falando sobre refrigerantes. Você pode dizer que algo é de quinta categoria ou apenas de quinta. E isso significa que é de baixa qualidade, é ruim, é inferior em comparação às outras coisas, né? Tipo as outras opções. Isso pode ser o trabalho que alguém faz, pode ser uma pessoa mesmo, pode ser uma comida, qualquer coisa que você possa avaliar qualitativamente. Eu, por exemplo, esse é um exemplo da minha juventude. Quando eu tinha assim, uns 20 anos, eu nunca tinha bebido vinho. E o primeiro vinho que eu bebi, era de quinta categoria. Muito, muito ruim. Era vinagre. E me deu muita dor de cabeça depois. E por isso, depois disso, eu nunca mais tomei vinhos de quinta categoria. Agora, apenas vinho de primeira ou nenhum vinho. Então, a narradora ficou meio assim. E a gente já falou dessa expressão. Meio assim, não muito bem. Ela ficou um pouco mal, um pouco triste, porque a festa foi xoxa. Mas mesmo assim, ela também ficou um pouco comovida. Ou seja, ela ficou um pouco emocionada. Ela diz que até estava vacilando. Ela não sabia se aposentava de vez ou se fazia uma meia aposentadoria. Tipo,
continuava trabalhando, recebendo o benefício. Ela vacilou entre essas opções, mas no final, o dono da empresa praticamente subornou a narradora para que ela fosse finalmente sossegar o facho. Aqui nós temos algumas boas expressões. A primeira delas é vacilar. A gente já falou dessa palavra anteriormente, vacilar, com o sentido de cometer um erro ou cometer uma gafe. Mas aqui vacilar significa hesitar ou ficar indeciso, né, entre opções. Então, se você está na dúvida, você fica vacilando. Por exemplo, eu tinha tantas boas opções que na hora vacilei entre escolher uma viagem para o Panamá e uma estadia em um hotel no interior da Bahia. Então eu fiquei vacilando entre essas duas assim. É muito importante você diferenciar vacilar de oscilar. A gente também tem essa diferenciação lá no nosso guia. E vacilar com o sentido de cometer um erro, eu vou dar um exemplo para você. Eu vacilei e me esqueci do dia do aniversário da minha esposa. Eu vacilei e me esqueci o dia do aniversário da minha esposa. No dia seguinte, ela fez. Sabe de quem foi o aniversário ontem? Ai, meu Deus, eu vacilei com ela. Lá no guia de aprendizagem eu tenho mais exemplos e mais informações sobre essa palavra. A outra palavra, ou melhor, a expressão que a narradora utilizou, foi que ela ia se aposentar de vez. Ela ia se aposentar de vez. E quando você faz alguma coisa de vez, isso significa que você faz essa coisa completamente, de forma definitiva, sem volta, sem retorno, de uma vez por todas. Por exemplo, todos os anos eu viajava para a Alemanha. E eu pensava, nossa, seria bom morar aqui. Eu já gosto do país, conheço muitas pessoas. E na minha última viagem, eu resolvi ficar de vez. Acertei todos os detalhes burocráticos e fiquei na Alemanha de vez. E na verdade, essa é uma amiga minha. Ela viajava para a Alemanha com frequência e depois ela resolveu ficar lá de vez. E de vez tem como sinônimos de vez, de uma vez por todas. Então, se você ouvir qualquer uma dessas, elas todas têm o mesmo sentido. A outra coisa que a narradora mencionou foi que ela não sabia se aposentava de vez ou se tinha uma meia aposentadoria, tipo trabalhando para manter parte do salário e ter o benefício. E o benefício geralmente é uma vantagem ou um direito adquirido. Aqui no Brasil, quando você recebe dinheiro do governo, por algum motivo, seja por aposentadoria, seja algum tipo de auxílio, esse dinheiro que o governo dá, a gente chama de benefício. Então, para as pessoas que recebem Bolsa Família, e isso vai estar lá no guia de aprendizagem, para quem recebe Bolsa Família, o benefício é pago todos os meses. No caso da aposentadoria também, a gente tem um benefício pago mensalmente. E lá no guia de aprendizagem eu tenho mais algumas notas, na parte de para ir mais longe, sobre a aposentadoria e essa questão dos benefícios, porque é uma complicação na cabeça dos brasileiros e toda década a gente tem uma novidade. Aparentemente, quando o dono da empresa descobriu que a narradora estava em dúvida se continuava a trabalhar ou não, ele praticamente subornou ela para que ela fosse sossegar o facho. E subornar é quando alguém oferece dinheiro ou algum tipo de favor para convencer alguém a fazer algo, geralmente de forma desonesta ou imoral. Por exemplo, o Pedro foi pego na blitz policial, ou seja, os policiais pararam o carro do Pedro porque tinha alguma irregularidade. Então o Pedro descobriu que estava dirigindo acima do limite de velocidade. Então o que foi que o Pedro fez? Ele tentou subornar os policiais.
Ele disse: "Ah, vocês não querem ir ali tomar uma cerveja não e se esquecer de tudo isso?" Oh, isso não é bom. Ele tentou subornar os policiais, mas os policiais não aceitaram o suborno e prenderam o Pedro. Eles prenderam o Pedro ali mesmo, né? Foi tentar subornar policial, olha só. E a gente também usa uma expressão informal que é molhar a mão. Molhar a mão e subornar, os dois têm o mesmo sentido. Eu tenho mais explicações sobre isso lá no nosso guia de aprendizagem. E no final, né, o dono da empresa quase subornou ela para que ela fosse sossegar o facho. E a última expressão aqui é sossegar o facho. Quando alguém sossega o facho, essa pessoa se acalma, ela se aquieta, ela para de insistir em algo ou então ela fica mais tranquila. Geralmente, alguém que está muito, meu Deus, muito apressado, muito animado, a gente diz, sossega o teu facho. Ou seja, se acalma aí, se aquieta, fique tranquilo, fique quieto. Mas eu vou dar um exemplo melhor para você, claro. Casas com crianças são sempre assim. Muito barulho, muita gritaria, mas a minha avó não gostava disso não. Então, quando os netos dela visitavam a casa dela, eles brincavam e gritavam, e a avó gritava: "Menino, sossega esse facho!" para a gente se aquietar. Então, na casa da vovó, ninguém podia fazer nada. Tinha que ficar, ó, shh, em silêncio. Então a gente tinha que sossegar o facho. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês é um exemplo pessoal. Eu gosto muito de estudar idiomas. E se eu escuto 5 frases num idioma, eu digo, nossa, que lindo, eu quero estudar. Mas eu não tenho tanto tempo, então eu sosseguei o meu facho. Eu escolhi só 5 línguas para estudar, em vez das 15 que eu queria. Eu sosseguei o meu facho. E aí, você, será que você está precisando sossegar o facho também? Me conta quando puder. E aí, no caso, né, a narradora resolveu sossegar o facho. Ela fez um pé de meia antes, né, ela tinha feito, e ainda assim aceitou um suborno, por assim dizer, porque ela precisava de mais dinheiro. Afinal, para a gente, quando a gente completa 60 anos, os custos do plano de saúde aumentam muito. Ah, e aqui o plano de saúde não é o tratamento, tá? O plano é aquele seguro que você tem. Então, é só o plano que já custa muito. E aqui a narradora disse que fez um pé de meia. E a gente viu essa expressão também recentemente, mas um pé de meia é uma reserva de dinheiro guardada, geralmente guardada ao longo do tempo, para alguma coisa no futuro. No caso da narradora, ela fez um pé de meia para a aposentadoria. Assim ela não estaria muito pobre quando se aposentasse. Já outras pessoas fazem pés de meia para comprar uma casa, comprar um carro, ou, como dizem muitos brasileiros, para um dia de chuva. Ou seja, para um dia em que dificuldades apareçam. E aí ela foi sossegar o facho dela. Mas aí ela explica por que é que ela aceitou o tal do suborno. Ela tinha feito um pé de meia, mas ela estava se aposentando por tempo de serviço. E a contribuição que ela fazia era muito baixa. Então, se aposentasse por idade, ela ia ganhar um pouco menos. E ela pensou: bom, eu vou me aposentar um pouco mais tarde, mas caso precise, eu posso me desaposentar. Uh, um bocado de coisa bem específica aqui do Brasil, mas se você conversar com pessoas que estão ali na idade perto da aposentadoria, esse é um assunto muito comum para elas. Né? A primeira coisa que a gente tem aqui é aposentar-se por tempo de serviço. E normalmente as pessoas podem se aposentar depois de trabalhar um número mínimo de anos exigidos pela lei, independente pela idade. Normalmente são 35 anos ou 30 anos. Né? Lá no guia de aprendizagem eu vou ter uma informação mais precisa de quantos anos são necessários,
mas nunca é menos do que 30 anos, a não ser para algumas profissões específicas. Se você trabalhar com radiologia, por exemplo, né, que vai fazer radiografia e vai mexer com radioatividade, se eu não me engano, isso diminui um pouco a sua vida útil. Então, tem que se aposentar um pouco mais cedo. É possível também no Brasil se aposentar por idade. Você tem que ter uma idade mínima para se aposentar e não importa quantos anos de serviço você tenha tido ou anos de contribuição. Aqui no Brasil, quando a gente fala de contribuição, é o valor que é pago regularmente para algum tipo de sistema. No caso de uma aposentadoria, é o dinheiro que a gente paga para o governo, numa instituição chamada Previdência Social. E isso garante benefícios futuros, como a aposentadoria, né? Tipo, é um benefício muito importante para muitas pessoas. A gente também pode falar de contribuição de impostos, mas aí é uma conversa bem mais complicada. Basta você saber, se alguém disser que está fazendo uma contribuição para o governo, não é exatamente para ajudar, mas sim para ter benefícios no futuro. E a desaposentadoria, ou seja, quando uma pessoa se desaposenta, significa que ela reverte a aposentadoria e volta a trabalhar formalmente. Às vezes é até possível se desaposentar, trabalhar e contribuir um pouquinho mais para a Previdência Social e depois se aposentar de novo, com um valor revisado. Todas essas coisinhas e esses detalhes vão estar explicados tintim por tintim lá no nosso guia de aprendizado ou aprendizagem, porque é um assunto um pouco complexo, mas é um assunto com o qual todo brasileiro, uma hora ou outra, vai ter que lidar. E aqui nós sabemos que a narradora demorou um pouco para se aposentar, porque provavelmente ela não tinha o tempo de contribuição mínimo para a idade que ela tinha. Então ela passou um pouco da idade de se aposentadoria para cumprir, completar o tempo mínimo de contribuição. Por isso ela deve ter se aposentado ali com uns 67, 70 anos. E aí ela diz: era hora de colher os frutos de tantos anos de empenho ao trabalho. Bom, ela não imaginava o que ia acontecer em seguida, né? Mas é uma coisa bem comum aqui no Brasil. Só que nós temos duas expressões antes de continuarmos. A primeira delas é colher os frutos de alguma coisa. E quando você colhe os frutos de algum esforço, de algum trabalho que você fez, isso significa que você recebe as recompensas ou os benefícios desse esforço ou trabalho. E geralmente a gente só colhe os frutos de algo que a gente fez por um bom tempo. Não é comum a gente dizer, trabalho hoje, colho os frutos amanhã. Não é impossível dizer isso, mas não é comum. Por exemplo, depois de estudar português por 5 anos, finalmente estou colhendo os frutos do meu esforço. Eu consigo viajar para o Brasil e conversar com todo mundo tranquilamente. Então agora eu estou colhendo os frutos do meu trabalho. Já o empenho é a dedicação e o esforço contínuos para alcançar um objetivo específico. Então, você pode se esforçar muito, e é uma coisa geral. Mas se você tiver empenho, geralmente você tem um objetivo específico. A gente também tem um verbo que é empenhar-se. Eu me empenho, você se empenha. E você pode dizer o seguinte, que é o exemplo que a gente tem. Depois de tanto empenho ao português, finalmente posso conversar mais tranquilamente. Depois de tanto empenho ao português, finalmente posso conversar mais tranquilamente. E esse é um episódio bem avançado. Então, se você escutou todos os episódios anteriores, é muito empenho, tá? Você se empenhou bastante. Então, provavelmente hoje você entende melhor o que eu estou falando aqui. E para uma pessoa não só emagrecer, mas ficar em forma, é necessário se empenhar muito.
cuidar da dieta, fazer exercícios, cuidar do sono e da cabeça, né? Então é necessário se empenhar bastante. E aí, o que aconteceu? Bom, a narradora, né, ela se empenhou bastante e agora finalmente ia colher os frutos do trabalho dela, talvez viajar um pouco, talvez descansar um pouco, a gente não sabe exatamente o quê. Porque a filha dela apareceu na casa dela de repente com todos os seus pertences. Mas claro que a narradora não falou assim. Ela disse que a filha dela, que se chama Cibele, ela brota na porta da narradora de mala e cuia. Ela brota na porta da narradora de mala e cuia. E aqui as duas expressões são: primeiro, brotar. Essa expressão, ou melhor, esse verbo tem outros sentidos, mas se você disser que alguém brotou em algum lugar, significa que essa pessoa aparece de repente. Ela surgiu de forma inesperada. Quase um mandrake. Por exemplo, eu estava em casa descansando e não esperava nenhuma visita. De repente, meu primo brotou na porta sem me avisar e me chamou para sair. Ou seja, meu primo apareceu na porta. E a outra expressão que me fez rir é de mala e cuia. E quando você vai para um lugar de mala e cuia, significa que você se muda para esse lugar, você vai para esse lugar para ficar lá, né? Geralmente é uma mudança permanente, e você leva tudo o que você tem com você. Eu posso dar dois exemplos. O primeiro deles é: depois de brigar com o marido, a Janine resolveu ir para a casa da mãe dela e ela foi de mala e cuia. Não queria mais voltar para o marido. Queria mesmo era um divórcio. Ou seja, ela levou tudo o que ela tinha para a casa da mãe dela, porque agora ela queria se divorciar. E o segundo exemplo que eu posso dar para vocês é o meu. Porque a primeira vez que eu visitei Salvador, eu vim aqui de turista. E eu gostei tanto que eu resolvi vir para cá de mala e cuia. E agora estou aqui desde então. Eu vim para Salvador de mala e cuia. Visitei uma vez como turista e outra vez de mala e cuia. Lá no guia de aprendizagem, eu tenho algumas notas adicionais sobre isso. Tá, tudo bem, a filha da narradora apareceu na casa dela. Mas por quê? E aí ela falou, né, que o relacionamento dela, da Cibele, com o traste do marido dela, vai de mal a pior. E a Cibele queria saber se não podia ficar com a narradora, porque afinal ela era viúva, né, não tinha ninguém de quem cuidar ou que cuidasse dela, e as duas podiam fazer companhia uma para a outra. E aqui eu só tenho uma expressão, que foi quando a narradora chamou o genro de traste, também pronunciado traste. Depende aí de onde você é, né? Eu pronuncio traste com sh, esse som de x, e outras pessoas pronunciam como traste, com um S mais suave. Mas um traste, normalmente, é um lixo, uma coisa inútil, uma coisa qualquer, uma porcaria, sem valor. Mas quando a gente fala de uma pessoa, é uma pessoa chata, inútil, sem valor, desagradável, preguiçosa, problemática. Ela é tudo isso e um pouco mais. Ela é um traste. E eu acho que você já percebeu, não é muito educado chamar as pessoas de traste. Então, só use quando você realmente quiser dizer isso. Aí, às vezes, você pode falar de coisas também. O meu computador não é um traste, mas o meu celular é. É um traste velho. já, já podia aposentar o meu celular, que está uma droga. E aí a narradora, neste momento, teve um insight. Ela ficou pensando. Nossa, eu não sei como descrever o que eu senti. Ela ficou toda coisada, né? Ela ficou toda coisada. E
quando alguém fica coisado, essa é uma expressão completamente informal, gente. E é normalmente usada apenas em conversação, e o sentido vai depender do contexto. Se eu estou com muito calor, eu posso dizer: Nossa, eu estou todo coisado aqui de calor. Mais uma vez, eu estou todo coisado de calor. Então você vai provavelmente entender o que significa isso sem saber qual é a palavra. E se alguém está triste e não quer sair de casa, eu posso dizer que essa pessoa está toda coisada em cima da cama, não quer falar com ninguém. Lembre-se que coisado depende do sentido, ou melhor, depende do contexto para ter sentido. Lá no guia de aprendizagem eu tenho uma informação sobre isso e também algumas curiosidades culturais, como o do programa infantil que a gente tinha aqui no Brasil, com 3 personagens, que eram o Seu Coiso, a Dona Coisa e o meninozinho que era o Coisinho. Então, essa palavra é muito boa, mas vai estar melhor explicada lá no guia. Tá, a narradora ficou toda coisada. Provavelmente ela ficou confusa ou em conflito com ela mesma. Por quê? Ela queria aproveitar o tempo dela agora. Ela tinha tempo para fazer coisas que antes não tinha. Então, ela queria aproveitar os anos de vida dela. Porque, sinceramente, se a gente tem 70 anos, a gente está mais para lá do que para cá na contagem. Ou a gente tem menos anos para frente do que para trás. E aí ela pensou, eu queria aproveitar, mas, ao mesmo tempo, ter companhia em casa até que seria uma mão na roda. Não muito necessária, porque a narradora diz que consegue tomar conta do próprio nariz e que também não se troca por nenhum marmanjo por aí. Mas que se ela fosse viver muito tempo, como a mãe dela, que viveu até os 95 e lúcida, ela ia precisar de ajuda. E agora a gente tem as expressões. A primeira delas é ser uma mão na roda. E quando algo é uma mão na roda, é algo muito útil, muito prático, que facilita a nossa vida e geralmente no momento certo, no momento que a gente precisa. Por exemplo, eu trabalho na internet e por isso preciso de um computador. Então, teve uma época que o meu computador parou de funcionar e o meu irmão me emprestou o computador dele. E isso foi uma mão na roda, porque naquela época eu tinha um volume de trabalho muito grande. Não ter um computador seria um problema muito grande. Então, o computador do meu irmão foi uma mão na roda. Ele me ajudou muito e exatamente quando eu precisava. E eu tenho certeza que, no seu caso, saber português é uma mão na roda. Se você mora no Brasil, bom, é uma mão na roda o tempo todo. Mas se você mora fora do Brasil, provavelmente você já deu de cara com turistas brasileiros, ou até colegas de trabalho. Então, saber português ajuda muito a conversar, a se comunicar. É uma mão na roda nessas horas. E a narradora disse: tá, seria uma mão na roda ter a minha filha em casa, porque ela podia me ajudar, mas eu também sou independente, ou seja, eu posso tomar conta do meu próprio nariz. E quando você toma conta do seu próprio nariz, isso significa que você é independente e pode cuidar da própria vida sem a ajuda de outras pessoas. Por exemplo, o João Paulo tem 25 anos e vocês continuam pagando todas as contas dele? Meu Deus, esse menino não sabe tomar conta do próprio nariz com essa idade? Olha, no futuro isso vai ser um problema muito grande, viu? Se ele não sabe tomar conta do próprio nariz já com 25 anos de idade, imagina quando tiver 30. Vai ser um traste. E alguém que sabe tomar conta do próprio nariz, a gente diz que ela é dona ou dono do próprio nariz. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas informações adicionais e outras expressões também com nariz, porque é muito importante para a gente. E a narradora disse: bom, eu sei tomar conta do meu próprio nariz, eu tenho energia e disposição, eu não me troco por nenhum marmanjo desses por aí, esses
marmanjos sedentários. E quando ela disse eu não me troco por eles, ela quis dizer eu prefiro a minha situação do que a deles, eu não me troco por eles. Porque esse marmanjo, geralmente um adulto, um homem adulto, e sempre usado de forma pejorativa, assim, um pouco negativa. Porque você diz, por exemplo, eu não acredito que esse marmanjo tem 30 anos e não sabe cozinhar um ovo. Mas tem muito marmanjo, tá? Que tem 30 anos que não sabe cozinhar um ovo. Graças a Deus, eu não sou um desses. Mas eu conheço muito marmanjo que chega aos 30, 35 e tem que pedir mamãe para fazer a comida. Perceberam o meu tom? Então, é sempre negativo quando a gente fala um marmanjo, ou é uma atitude negativa com relação a essa pessoa. E a narradora pesa ali, né, ela vê quais são as vantagens e desvantagens, e ela diz, hoje eu estou independente, mas eu posso chegar aos 95 anos, lúcida, ou seja, consciente, com a mente clara, funcionando bem, sem confusão mental. Eu posso chegar aos 95 anos lúcida e precisar de ajuda. E tem algumas pessoas que completam 95 anos que ainda estão inteiraças, ou seja, estão muito fortes e podem andar por aí e tal. Mas, gente, 95 anos são 95 anos. O nosso corpo precisa de ajuda, não é mais uma criança. Então, ela pensa, eu acho que eu vou precisar da ajuda assim da minha filha. Mas nem tudo são flores, porque tem outro fator que complica, e é a filha da Cibele. O bicho pega nessa coisa, nessa situação. E quando a gente diz que o bicho pega, isso significa que a situação se complica, ela fica tensa, ela fica difícil. Por exemplo, olha, português é muito fácil, o vocabulário é muito bonito, mas o bicho pega é nas conjugações. O bicho pega é nas conjugações, porque pronúncia, falar com as pessoas é muito fácil, mas conjugar, que dor de cabeça. Bom, você fala isso com português, eu falo isso com russo. O russo é muito bonito, muito legal, mas o bicho pega na hora das declinações. E por que a neta da narradora é meio ruim, meio chata? Porque ela não dá folga. Ela não dá uma folga para a narradora, nem para a mãe dela, provavelmente. E quando a gente diz que alguém não dá folga para outra pessoa, isso significa que essa pessoa não dá descanso. Ela insiste, ela exige atenção o tempo todo. Um exemplo que eu posso dar é: o meu patrão não me dá folga. Eu estou fazendo o meu trabalho e ele me interrompe para pedir outra coisa. E depois me interrompe para pedir outra coisa. Meu Deus, ele não me dá folga. E aqui não significa que ele dá um dia sem trabalho. Não. Aqui só significa que ele não para de insistir. Um outro exemplo que eu posso dar para você, e que com certeza você tem alguma experiência com isso, são as ligações de telemarketing. Eu mesmo recebo entre 20 e 30 ligações por dia. Então eu posso dizer, as empresas de telemarketing não me dão folga. Eles me telefonam desde a manhãzinha, 6, 7 horas da manhã, até o fim da noite. E essas empresas não me dão folga. Ou seja, elas exigem atenção o tempo todo, elas insistem, elas me incomodam. E aí a narradora pensou e pensou e pensou, e no final não disse nem que sim, nem que não. Uma resposta bem brasileira. Ela resolveu cozinhar a filha dela, cozinhar a Cibele, no banho-maria. Porque se ela não se apressar, talvez a Cibele mesma encontre uma solução. E aqui nós temos 2 exemplos, ou 2 expressões. A primeira delas é cozinhar alguém no banho-maria. E quando você cozinha alguém no banho-maria, não é tipo como um canibal, não. Isso significa que você enrola essa pessoa, você demora para dar uma resposta. Você vai vendo até onde a outra pessoa aguenta esperar. Por exemplo, eu pedi um aumento de salário para o meu chefe.
E o meu chefe não respondeu no momento. Ele disse que ia pensar. Mas agora ele está me cozinhando no banho-maria. Já se vão 3 meses e nada de resposta. Ele está me cozinhando no banho-maria. Ou ele me deixou cozinhando no banho-maria. E o último verbo que nós temos para essa aula de hoje é apressar-se. E como eu sei que o bicho pega nas traduções, lembre-se, é um verbo reflexivo pronominal. Então eu tenho que dizer eu me apresso, você se apressa, ele se apressa, ela se apressa, nós nos apressamos. E por aí vai. E quando alguém se apressa para fazer alguma coisa, ela tem uma urgência para fazer algo, ela age mais rapidamente. A gente pode dizer que ele se apressou para limpar a casa ou ele se apressou em limpar a casa. O sentido é basicamente o mesmo, mas tem uma pequena nuance aí. Lá no guia de aprendizagem eu explico um pouco mais, mas no geral os brasileiros usam as duas de maneira intercambiável, ou seja, não importa qual. Então, a narradora acabou que, como boa brasileira, e aqui eu falo isso, mas eu sou brasileiro também, gente. Então, ela não disse que sim nem que não, ela ficou cozinhando a filha no banho-maria, porque ela quer aproveitar a aposentadoria, mas também quer a presença da filha dela dentro de casa. É aquele negócio, né? Não dá para ter tudo. A gente tem que fazer escolhas. Bom, agora a gente vai escutar o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Sempre esperei por esse grande dia, o dia da minha aposentadoria. Imaginava que seria uma festança, todo mundo comemorando, brindando, porque finalmente eu iria me aposentar. E eu tinha a intuição de que ia passar os meus dias charlando, cuidando do jardim de manhã, lendo poesia à tarde e indo ao teatro à noite. A realidade me desiludiu. O que fizeram para mim foi uma festinha de despedida xoxa. Compraram um cento de salgados, alguns refrigerantes de quinta categoria e bateram palmas para mim. Confesso que na hora fiquei um pouco comovida. Até estava vacilando, não sabia mesmo se queria me aposentar de vez ou se queria uma meia aposentadoria, tipo continuar trabalhando, mas recebendo o benefício. No final, o dono da empresa praticamente me subornou para que eu fosse sossegar o facho. Tinha feito um pé de meia, mas aceitei o suborno, porque com um plano de saúde na faixa dos R$ 2.000, todo o dinheiro é bem-vindo. Estou me aposentando por tempo de serviço. Infelizmente, o salário mínimo que ganhava dava uma contribuição muito baixa. Se eu fosse me aposentar por idade, o benefício ia ser bem menor. Que mal tem em me aposentar alguns anos mais tarde? Sempre tem a possibilidade de eu me desaposentar. Era hora de colher os frutos de tantos anos de empenho ao trabalho. No dia seguinte ao da minha aposentadoria, minha filha Cibele brota na minha porta de mala e cuia. Diz que o relacionamento com aquele traste do meu genro vai de mal a pior. Queria saber se podia ficar comigo por um tempo, já que eu estava viúva e aposentada. Ia ser até bom, porque poderíamos fazer companhia uma à outra. Eu não tenho palavras para descrever o que senti. Como dizia meu irmão, eu estava toda coisada, simplesmente não sabia o que dizer. Eu queria aproveitar os anos que me restavam. Sabe lá Deus quanto tempo mais eu tinha nessa terra? E ter companhia em casa até que ia ser uma mão na roda. Sempre fui muito ativa. Consigo tomar conta do meu próprio nariz sem a ajuda de ninguém. Eu não me troco por nenhum desses marmanjos que vejo por aí, completamente sedentários, o dia na frente do computador. Mas se eu viver até os 95 anos e lúcida, como foi o caso da minha mãe, vou precisar da ajuda de alguém. Só que o bicho pega que a Cibele tem uma filha. E eu gosto muito de minha netinha, mas ela não dá folga nem um minuto. Tá sempre perguntando isso, pedindo aquilo, e o pior é que não quer mais nem estudar. E isso desde miudinha. Já se via que era preguiçosa, não ia dar para muita coisa. E hoje, com 23 anos, é que não tem mais esperança mesmo. No final, não disse nem que sim nem que não. Disse que ia ver, mas vou ficar cozinhando a Cibele no banho-maria para ver até quando ela aguenta. Se eu não me apressar em dizer sim, ela mesma há de encontrar outra solução. Oi, muito obrigado por ouvir esse episódio até o final. Eu sou o Eli e eu agradeço muito o seu apoio.
Se você tiver tempo e puder, por favor, deixe uma avaliação sobre esse podcast na plataforma que você escuta o podcast. Claro, nem todas as plataformas podem fazer isso. Se a sua não puder, não tem problema. Continue ouvindo, mande suas mensagens e a gente se vê por aqui. Tchau!